Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E embora o país tenha registrado avanço nos últimos anos, desde que a Constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reconheceram o direito dos povos indígenas a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária, ainda existem muitas barreiras que dificultam a educação de qualidade para as crianças e os jovens indígenas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Igor Barros Santos, professor e procurador federal. Bem-vindo, Igor. Olá, Sérgio. Obrigado pelo convite. Para a gente começar então, Igor, queria que você explicasse a diferença entre educação indígena e educação tradicional. Pois bem, Sérgio, no que pertence à educação tradicional, aqui eu quero crer que você se refere à educação ocidental, digamos, da sociedade envolvente. O ponto central de distinção é justamente porque a nossa educação, digamos, a educação da comunhão nacional, da sociedade envolvente, ela é baseada justamente no ensino tecnicista, fornecimento de competências específicas de acordo com o conteúdo programático, um processo avaliativo estático, geralmente, um local de implementação já delineado, que é a escola, geralmente. Portanto, há essa fixação. Já a educação indígena, ela é mais ampla. Por quê? Os autores que tratam da matéria, eles fazem uma divisão. Existe a educação escolar indígena e a educação indígena propriamente dita. A educação escolar indígena é a educação que segue esses moldes tradicionais, mas que é bilíngue, comunitária, específica e intercultural. De outro lado, essa educação indígena, que é a educação, digamos, informal e não formal, ela justamente segue o repasse tradicional de saberes, segue justamente essa questão da convivência, do próprio processo de socialização. Então, há uma educação através da socialização, da convivência. Por quê? Porque é um processo de repasse tradicional que é marcado por pertencimento, né? Sentimentos herdados. E aí há essa distinção, a educação indígena sendo esse conceito amplo e a educação tradicional sendo esse conceito formal. Mas perceba, a título de complementação, que a educação é um conceito polissêmico. Os estudiosos de educação, eles trabalham com uma tricotomia, uma trilogia. Seria a educação formal, a educação advinda da escola, advinda justamente desse processo tradicional tecnicista, de matriz eurocêntrica, como alguns preferem. De outro lado, temos a educação informal, que é essa educação da convivência, do repasse tradicional, da contação de história, da oralidade. E uma terceira vertente seria essa não formal, que é justamente a advinda do movimento social, a convivência, mas agora dentro do movimento social, e também as oficinas realizadas pelas ONGs. Nesse sentido, temos muitos autores, principalmente portugueses, que trabalham essa temática. E quando a unidade escolar é uma unidade voltada a atender esse povo indígena, ela é necessariamente uma escola de educação indígena, também com educação indígena, ou ela também tem a parte de educação ocidental? Perfeito. Excelente pergunta, porque é uma grande dúvida, principalmente dos meus alunos, quando a gente vai debater essa questão da educação indígena na implementação prática. Perceba, quando nós temos a educação escolar indígena, ela é feita dentro da comunidade, dentro da coletividade. No seu programa, há tópicos verdadeiramente da sociedade envolvente, do que o Estatuto do Índio chama de comunhão nacional. Tem esses elementos até para municiá-los de informações e ferramentas que permitam essa convivência em sociedade, conhecer a realidade, muitas vezes até letrá-lo politicamente. De outro lado, tem-se também o elemento bilíngue, tem o repasse tradicional de saberes, tem o debate sobre os mitos, as histórias pretéritas, até para a questão de consolidação da autoestima, enquanto indígena, enquanto um sujeito que pertence a uma população tradicional. Então, a educação escolar indígena e a educação indígena em geral, ela tem esse viés de trazer as ferramentas como elementos da geografia, da matemática, somados a esse elemento da especificidade da etnia. Na abertura do programa, eu comentei sobre barreiras ainda existentes para que o povo indígena tenha uma educação de qualidade. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente quais são os principais desafios e obstáculos hoje para que se alcance esse ensino de qualidade. Sérgio, de fato, os desafios são a realidade.
de fato, por ser uma aquisição, uma conquista, não uma concessão, apenas uma verdadeira conquista, a educação indígena ela passa por grandes desafios e grandes etapas de consolidação. Eu posso anunciar alguns desafios que são latentes, como, por exemplo, a formação de professores. A formação de professores é uma demanda constante de atualização, aprimoramento, trazer elementos típicos da etnia para a formação do professor. Perceba que nem todos os estados conseguem formar professores com a mesma periodicidade e qualidade, bem como, muitas vezes, não há um comprometimento com essa política. O segundo ponto, que é talvez de destaque, de desafio, é justamente a questão logística. A educação indígena, principalmente em algumas regiões, e eu cito aqui, por exemplo, eu trabalhei no Amapá, e a gente lidava com as terras indígenas do norte do Pará. No norte do Pará tem o Parque do Tumucumaque e o Rio Parudeste. O acesso era apenas por transporte aéreo, portanto, havia essa dificuldade. E como a implementação da educação básica é do Estado, Estado-lesse, o Estado federado, havia essa dificuldade de levar a educação para os Waiana, Palaiana, Tiriose e companhia, Cachuiana, que residem ali. E nesse contexto, havia dificuldade de concluir uma série. Você demorava 2, 3 anos para concluir uma série. De modo que o transporte e talvez a questão da logística seja outro desafio, já que demanda um investimento. E o terceiro, que eu posso anunciar como um grande desafio, é a construção da educação para, pelos e com os indígenas, chamar eles para esse processo, que realmente há essa dificuldade. Demanda uma pauta valorativa do gestor de construir uma educação que traga os indígenas para o centro, para o debate, para a construção de um programa. Muitas vezes, a gente sabe, há um cumprimento por tabela, né? Você quer cumprir a política pública, então você faz ela sem essa participação por questões de celeridade. Sobre esse terceiro ponto que você comentou, trazer o povo jovem para a escola, para a educação indígena, qual que é a importância da educação indígena para se manter e até valorizar a cultura e a identidade de uma comunidade indígena? É novamente interessante essa pergunta, porque ela traz alguns questionamentos. A manutenção da cultura demanda um esforço recíproco, tanto do poder público, mas, acima de tudo, da própria coletividade. Com relação ao jovem, a distinção feita de educação no início do nosso bate-papo, ela traz alguns elementos para essa consolidação. Por quê? A educação indígena informal, essa de repasse tradicional, realmente demanda uma convivência com os jovens, um chamado dos anciões, dos mais velhos, para conversar, para passar as histórias e demandas, porque o indígena jovem que vive dentro da comunidade, ele vê de perto os problemas e, a partir disso, ele pode participar do movimento social atento e com um pensamento crítico mais definido. Com relação ao outro modelo de educação, essa educação formal, que parte de um programa, né, uma base mais estatal, o que é que pode municiar o indígena? Bem, através dessas habilidades, conhecimentos específicos da sociedade envolvente, o jovem ele pode lidar, combater o preconceito, vir para a cidade, para se formar em alguma profissão e ser um facilitador, que essa é uma demanda dos indígenas. Os nossos médicos, os nossos advogados, os nossos dentistas e enfermeiras. Um indígena chamado Demétrio Tirió, ele foi o primeiro indígena Tirió a se formar em enfermagem. E o sonho dele, de fato, era voltar para a sua aldeia e praticar a enfermagem lá, contribuir, seja contratado pelo Estado, pelo município ou por alguma ONG vinculada à CESAI, ao DICEI, no caso. De modo que é justamente com a soma dessas duas competências, tanto da educação informal, no repasse tradicional, quanto da educação formal. Seria essa soma que iria atrair e seduzir o indígena jovem para participar do movimento. Agora, sobre outra barreira que você comentou, que é a questão do professor. Queria que você comentasse qual que é a importância do professor não indígena, quando possível, se inserir nessa educação indígena, a importância desse professor não indígena, que tenha amplo conhecimento do que ele está falando ali, né, da comunidade, de trabalhar em colaboração com os líderes da comunidade e com os jovens daquela comunidade. Bem, majoritariamente nas sociedades específicas das coletividades indígenas do extremo norte, que é a que eu conheço propriamente, sim, isso é uma realidade.
os professores, eles, mesmo não sendo indígenas, a partir de sua formação, o exercício da empatia, um pouco da sensibilidade, eles procuram justamente se aliar a essas lideranças para a construção de uma política voltada para aquela região. Porque muitas vezes os mitos, as lendas, os ídolos ancestrais, as divindades não são comuns às etnias. Então, o professor se aliar às lideranças para se municiar desses elementos é indispensável para ter esse elemento de realidade, aproximar seu público-alvo da realidade, do dia a dia, da agenda daquela etnia. E, além de ser indispensável ser uma realidade, faz parte também do processo de formação do professor, de modo que a Resolução 3 de 1999 do Conselho Nacional de Educação, ela traz justamente as preferências da formação do professor indígena, mas ela também, por tabela, acaba trazendo a formação do professor indígena, de modo que os dois trabalham em conjunto. O professor não indígena, ele vai trazer esse elemento de controle, que muitas vezes não existe. O professor indígena, ele tem o conhecimento, ele tem empatia pela comunidade, mas a gestão das escolas, ele não tem essa habilidade ainda, e o professor não indígena, ele pode auxiliá-lo. Então, eu acho que é um convívio harmônico, uma reciprocidade, troca de saberes, e um aprimora o seu modo de ser, o modo de lidar. Muitas vezes, até a própria pronúncia da língua em si, né? Então, é uma gestão associada, a gente não pode divorciar as realidades. Realmente, essa atuação próxima é indispensável. Uma curiosidade aqui, a gente falou no início do programa e você vem comentando sobre a possibilidade de escolas bilíngues, né? Mas a gente sabe que há mais de um idioma, mais de uma etnia. Como que funciona se existem comunidades próximas com idiomas diferentes, dialetos, idiomas diferentes, que vão eventualmente buscar essa mesma unidade escolar? Interessante, porque geralmente se baseia no tronco linguístico. Então, a confecção do material tem por base o tronco linguístico de qual deriva a língua da etnia. Mas note, quando se estabelece um programa para aquela escola, há o chamado papel do território etnoeducacional, ou seja, partindo da premissa de que aquela escola é voltada para um grupo específico, as lideranças daquela região, os professores formados, vocacionados àquela terra indígena, eles vão participar desse processo de construção da escola, ou melhor, do projeto escolar daquela região. Por isso que não há tanta dissonância nessa questão linguística, porque, por exemplo, se produz uma escola para o povo Ayampi, vai ser especificamente para o povo Ayampi. Se vai para os Caripuna, do Oiapoque, por exemplo, vai ser dessa forma. Em regra, não se coleta, digamos, informações na escola indígena de outra etnia. Mas, muitas vezes, indígenas de terras indígenas que se avizinham têm dialetos próximos, de troncos linguísticos próximos. Não estou dizendo que vai ser necessário colher informações e formações numa escola de outra etnia, mas é viável do ponto de vista do tronco linguístico. Só que você fornecer uma escola indígena para uma etnia diversa, você, indiretamente, por vias transversas, ofende um pouco da autonomia, identidade e individualidade daquela coletividade. Então, esse é um dos projetos que a educação indígena ambiciona. É uma educação específica para aquele povo, justamente para municiá-lo dos elementos necessários, tanto a convivência com a sociedade envolvente, quanto para letrá-lo politicamente, bem como perpetuar e preservar os elementos culturais e tradicionais que fazem parte do seu patrimônio, né? Falando em projetos, o que já há hoje de políticas públicas e até em termos de legislação nesse sentido que favoreça a educação indígena? Bem, no que pertine à educação indígena propriamente dita, a política educacional segue as diretrizes da política tradicional. Por quê? As diretrizes gerais fixadas pelo Ministério da Educação, pela União, no caso, os estados implementam e os municípios complementam. Isso aí é o roteiro básico da educação no país. A educação, ensino fundamental e médio, os estados e os municípios, a ensino infantil. Na educação indígena, seria um braço disso aí, seria um complemento direcionado aos povos indígenas. Essa seria a política. Então, a educação indígena faz parte e compõe a agenda de política educacional brasileira. No que pertine ao normativo,
você mencionou, tem o permissivo constitucional. Primeiro de tudo, o artigo 6º da Constituição, que traz a educação, em sentido amplo. O segundo seria justamente o artigo 231 da Constituição, o cabeça, o caput. O artigo 231, ele reconhece língua, costumes, crenças, a organização social, tradições. Isso, por tabela, dialoga na interpretação sistemática com a educação. E aí há alguma previsão pontual no Estatuto do Índio, da educação, mas o ponto central da política pública educacional indigenista está ligado ao Conselho Nacional da Educação. Esse elo com o Conselho Nacional da Educação é que regulamenta a política próxima. Temos a Resolução 3 do Conselho Nacional, que trabalha justamente a regulamentação das escolas indígenas. Temos também o parecer 14 de 99 do Conselho Nacional da Educação, que traz definições sobre a educação indígena, termos, definições teórico-conceituais. Temos também a Portaria Interministerial 559, que ela trabalha justamente com o ensino bilíngue. Então, as normativas, elas dialogam e se complementam. Claro, há o Plano Nacional de Educação, que ele traz metas e objetivos, e temos a Lei de Diretrizes e Bases, que fixa diretrizes e traça um apanhado geral do mínimo no jurídico, mínimo normativo que se deve ter na educação indígena. Agora, Igor, com base na sua experiência enquanto especialista em educação indígena e o que você acabou de comentar das políticas já existentes nesse tema, o que você enxerga como lacunas ainda que o governo poderia implementar num futuro próximo para até favorecer, né, e alcançar essa qualidade no ensino? Bem, partindo da premissa que a educação indígena é uma conquista, tendo em vista que até então o modelo embrionário da educação indígena para os teóricos, essa educação formal, seria a catequese jesuítica, ou seja, o processo de colonização, se tem um modelo embrionário do que seria a educação indígena, ela foi fruto dessa evolução, ela foi fruto de um processo de lutas. Perceba que a relação do Estado com a coletividade indígena, o poder público com a coletividade indígena, que vai ditar justamente o modo como se vai implementar a política pública. Então, antigamente, muito antigamente, nós tínhamos o chamado paradigma exterminacionista, que era justamente do colonizador. O indígena era um obstáculo ao progresso, portanto, deveria, na visão do colonizador, ser extinto. A partir de influências religiosas, influências da Igreja Católica e, sobretudo, dessa perspectiva da catequese, dos jesuítas em geral, se supera parcialmente o paradigma exterminacionista e se traz o paradigma assimilacionista, de integração. Integrar os indígenas à sociedade nacional, sociedade envolvente ou comunhão nacional. E, nesse ponto, perceba que há um giro, mas ainda demanda um papel de atuação da coletividade. E é nos anos 70, 1970 para frente, que a coletividade se organiza, se mobiliza para lutar pela concretização de uma educação diferenciada. E além de outros direitos, né? Há uma luta constante. Então, a educação ela vem por esse processo de evolução. Então, a partir dessa modificação que vem com a Constituição de 88, que se reconhece o indígena como um sujeito capaz, pode atuar individualmente e representar os seus direitos pessoalmente, portanto, rompe-se com o chamado paradigma da tutela, né? O indígena não é mais tratado como um órfão, né? Ele é tratado agora como um sujeito capaz, o indígena em sentido amplo. Então, há esse processo de evolução, há esse processo de maturação do direito indígena. Então, quando se fala em lacunas, perceba, elas se evidenciam na prática, porque ainda há preconceito, os indígenas ainda sofrem quando vão à cidade, preconceito da formação, isso é visível, há muitos relatos, né? Além disso, sabendo que foi uma conquista, demanda esse esforço dos povos indígenas contra a invisibilização, já que são uma população tradicional. Então, se evidencia que o poder público ele precisa, sobremaneira, além de combater o preconceito, que é uma primeira lacuna, reconhecer toda essa luta e evitar qualquer tipo de retrocesso. O poder público também é uma lacuna clara, por quê? Porque em alguns debates se percebe que há quem critique a educação específica, mas ela é uma conquista. Portanto, a vedação ao retrocesso, o combate ao preconceito, além disso, investimentos em logística, investimento no acesso
possibilitar o acesso, sobretudo, dos professores à terra indígena e uma qualidade de estrutura aos professores lá, também indispensável. E assim, o dia a dia vai evidenciar as lacunas, mas talvez o ponto central seja a maior lacuna é a participação dos indígenas no processo de elaboração, trazer eles para o centro, para o protagonismo. Isso aí seria a medida indispensável, condício sine qua non, para se concretizar o direito. Falando sobre trazer os indígenas, né, para o centro do processo, como que você vê essa questão do jovem indígena na escola, né, tendo uma educação indígena de qualidade, em termos de compartilhar questões culturais e assim tornar o nosso país mais multicultural ainda? Bem, nesse aspecto especificamente, a formação, por ser ou ambicionar ser completa, ela de fato permite que o indígena ele consiga ter elementos para dialogar com a sociedade envolvente de maneira ampla e sem qualquer tipo de ausência de autonomia. Então, quando o indígena ele passa pela escola e tem esses dois elementos, a formação tanto formal quanto complementada pela educação informal, ele tem a habilidade, principalmente o ABC relacional, sobre oratória, sobre persuasão, quando ele vê as lideranças atuando. Então, isso aí é uma forma dele ver como ele pode vir à sociedade envolvente e interagir de maneira categórica, de maneira livre e despida de qualquer constrangimento. Porque o primeiro freio, infelizmente, é justamente o preconceito. E também, quando a gente fala em diálogo, né, você fala em colaboração, o diálogo pressupõe que os dois sujeitos estejam abertos, né, aptos a esse tipo de atuação recíproca. E, ainda bem, o panorama brasileiro tem mudado muito, de maneira que a coletividade indígena se sente à vontade para realizar oficinas, seminários, grandes conferências, congressos e, além disso, atualmente ocupando posições de poderes como ministérios, secretarias, a coletividade ainda traz para a agenda política e aproxima a sociedade do povo indígena, que até então era algo distante. Perceba que quando nós analisamos de um modo geral, o brasileiro médio, por assim dizer, ele tem uma visão diferente da coletividade indígena, fruto desse trabalho proativo, desse protagonismo, das ocupações de espaço de poder, bem como das redes sociais, que são outros mecanismos e ferramentas que os povos indígenas têm recorrido. Isso, além de complementar, é indispensável em um ambiente democrático e em processo de amadurecimento como esse brasileiro. Para a gente encerrar, então, queria que você comentasse qual que é a experiência do Brasil em termos de intercâmbio de conhecimento de educação indígena com os países vizinhos. Bem, o Brasil, obviamente, não ia construir do zero o seu modelo. Claro, ele ia colher ou beber em fontes internas, que é a própria coletividade, seus anseios, as pautas das bases, mas o Brasil ele se espelha também em modelos do exterior, latinos, a priori, bem como da América Central. Alguns modelos que eu posso citar, por exemplo, é o mexicano e o da Guatemala, em que há o ensino bilíngue nos moldes brasileiros, de maneira que houve uma luta nos mesmos moldes. A década de 70 foi marcante para os povos indígenas, de modo que houve esse embate, essa luta, positivando-se o direito já nos anos 90, que é o reconhecimento da escola bilíngue, mas sempre com um idioma majoritário e o dialeto, ou língua, que o correto seria língua indígena, de modo complementar. Temos o modelo do Equador, que é interessante porque a base da educação era religiosa, as chamadas escolas radiofônicas salesianas, que é um modelo até que muitos associam ao modelo freiriano de educação, da chamada educação libertadora, de modo que as rádios reproduziam textos, informações e educavam. Avançando nesse contexto, o Equador ele positivou também a educação bilíngue e trouxe aí um avanço porque ela meio que trouxe elementos da cultura para o centro do debate, para a formação do programa de formação dos indígenas. Outros dois modelos que a gente pode destacar é o modelo peruano e o da Bolívia. O peruano é interessante porque a própria Constituição
e a legislação correlata, eles trazem o espanhol e a língua típica de lá, que é o quechua, né? E a partir disso, são os 2 idiomas oficiais. Então, a educação indígena, ela se baseia nos idiomas oficiais, ela não é bilíngue como algo complementar ao português. E, por fim, o modelo boliviano, que esse é mais interessante, porque a própria Constituição, ela trata do Estado plurinacional. E nisso do Estado plurinacional, a educação, ela é forjada a partir de um sistema ou de um modelo pluri e multicultural. Então, você não trata de um modelo bilíngue, mas um pluricultural. São mais de um dialeto, o espanhol, o quechua também, e outros dialetos complementares. De modo que são modelos em que o Brasil se espelha e que gradativamente procura assimilar elementos positivos e que sejam exitosos. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, Igor, aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Cidadania.